Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Ana de História e hoje a nossa aula é sobre os primeiros grupos humanos e a pré-história. Sejam bem-vindos! Nas aulas anteriores, falamos sobre a periodização da história propriamente dita, dividida em 4 tempos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Realizamos uma linha do tempo no caderno, onde representamos esses períodos de acordo com os seus principais acontecimentos. Mas na aula de hoje, vamos dar ênfase a um período muito importante, período esse denominado de pré-história. Esse período começa justamente com o aparecimento dos primeiros antepassados do homem, os chamados hominídeos, por volta mais ou menos de 3 milhões de anos atrás, e termina 4.000 a.C., com a invenção da escrita. Este período é marcado pelo surgimento desses antepassados do homem. Aqui podemos dar destaque ao Australopithecus, como estamos vendo na imagem. Através da sua postura ereta, das liberações dos braços e das suas mãos, onde serão fundamentais para o desenvolvimento de utensílios e ferramentas, que serão utilizadas por esses. Muitos de vocês estarão se perguntando como estudar a vida dos homens na pré-história se ele não deixou nenhum registro escrito. É possível sim fazer esse estudo através da análise dos documentos chamados de não escritos, como já vimos nas aulas anteriores. Documentos não escritos denominados de fósseis, armas, utensílios, pinturas, esculturas. Lembrem das pinturas rupestres que eram feitas em cavernas. A pré-história tem 3 grandes períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico é o período que vai do surgimento do homem até aproximadamente 12.000 anos antes de Cristo. Este período, o homem é totalmente dominado pela natureza. Dependia daquilo que a natureza podia oferecer, por meio da caça, da pesca, dos frutos. Ou seja, ele precisa ir em busca de seus alimentos. Por isso, trata-se de um homem nômade, aquele que se deslocava de um lugar para o outro, não tendo residência fixa. Uma das principais características desse período é a dominação do fogo, muito importante, pois começaram a trabalhar melhor os seus alimentos, a iluminar as suas cavernas, que serviam de refúgios. E também podemos chamar esse período de pedra lascada, devido à utilização de objetos através da pedra. O período neolítico vai provavelmente de 12.000 anos atrás até aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Esse período traz mudanças significativas, marcado por uma grande revolução, onde o homem passa a ter um maior controle da natureza, domesticando as plantas e os animais, e assim ocorrendo o aperfeiçoamento da agricultura, ocorrendo reflexos nos hábitos dos homens. Se antes o homem precisava se deslocar em busca de alimento, como a caça, ele vai ter que se fixar em terras, o chamado de processo de sedentarização. O homem deixa de ser nômade, de não ter residência fixa, e passa a ser sedentário, ou seja, passa a se fixar somente em um lugar. Temos também o desenvolvimento de objetos feitos com cerâmicas. São importantes, porque com o desenvolvimento da agricultura era necessário criar objetos para armazenar os alimentos produzidos. Instrumentos de pedras também bem mais acabados, assim chamados de instrumentos de pedras polidas, ou seja, o período da Idade da Pedra Polida.
A idade dos metais corresponde aos últimos 2 milênios da pré-história, entre 6.000 a 4.000 a.C., onde traz o processo de fundição à metalurgia, onde o homem percebe que certos minerais derretiam quando entravam em contato com o fogo. O bronze, que era mais duro e resistente do que o cobre, foi o segundo metal a ser utilizado. O ferro, misturado com outros elementos químicos, produzia ligas bastante resistentes. Foi esses minerais que possibilitou a criação de armas, instrumentos agrícolas e demais ferramentas mais resistentes e duradouras que, portanto, atendiam melhor às necessidades humanas. No período, na idade dos metais, vai produzir mais do que se precisa, surgindo os comércios. Com a força do comércio, ganhou o aumento da população, chamada de Revolução Humana. Assim surgindo propriedades privadas, aqueles que têm melhores porções de terras vão se diferenciar dos demais, ocorrendo as diversidades sociais.